Saudações família, sejam todos muito bem-vindos hermanos e hermanas. Você já imaginou o que é necessário para construir um império no submundo? Poder, influência e, acima de tudo, medo. No entanto, tão rápido quanto esses impérios são erguidos, eles também podem cair de forma dramática. Hoje, vamos mergulhar na história de um dos mais temidos chefões que o mundo já viu. Um nome que fez nações tremerem, que controlou milhões com um simples aceno de cabeça. Mas nesse ramo, quanto maior o poder, mais alta é a queda. Prepare-se para descobrir os bastidores de sua ascensão meteórica, as estratégias que o tornaram praticamente intocável e os erros que, pouco a pouco, desmoronaram sua fortaleza. Como as autoridades conseguiram capturá-lo? Quem foram os traidores por trás de sua ruína? E o que realmente aconteceu no momento que marcou o fim de seu reinado? Se você acha que já viu de tudo no submundo, esta história vai te mostrar que sempre há mais por trás da cortina. Mas, antes de começarmos, se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem membros do canal. Estou lançando episódios especiais para todos os membros. Agora, sentem-se, apertem os cintos e venham com a gente explorar os detalhes da queda de um verdadeiro titã do submundo organizado. Bora pro vídeo! A queda de Pablo, o fim de uma era. Chegou por fim a notícia. Aconteceu o que todo mundo sabia que iria acontecer. A notícia explodiu como uma bomba em nível mundial. Em 2 de dezembro de 1993, foi localizado e executado Pablo Escobar Gaviria, na cidade de Medellín. Fiquei frio, gelado. Uma coisa era com o patrão vivo, e outra muito diferente seria sem o seu apoio. Senti vergonha e remorso por tê-lo deixado só. Reuniram-se todos os meus companheiros em volta de uma única televisão. Senti-me desamparado e triste. Com lágrimas na alma, lembrei-me de tudo o que vivi ao lado daquele grande homem. Naquele momento, mais que em qualquer outro, entendi a verdadeira dimensão da importância de Pablo Escobar. A notícia deu a volta ao mundo mais de uma vez. Foi brutal. Pope, não fique triste, disse Dom Ivan, tentando me consolar. Era o melhor que podia acontecer a todos, inclusive ao próprio Pablo. Dom Ivan, isso é muito duro, respondi, olhando para o chão. O homem do norte do vale estava feliz. Dom Ivan contou-me que em Cali a festa era total. Um grande Natal para a máfia calenha, bem como para a polícia, a DEA, a CIA, a Embaixada norte-americana e para o país inteiro, sobretudo para o presidente da República, o Dr. César Gaviria Trujillo. Felizes a família dos Galeano, a dos Moncada, a dos milhares de vítimas que as guerras de Pablo Escobar e sua causa deixaram. Não obstante, talvez os maiores beneficiados tenham sido Fidel Castanho e seu irmão Carlos, juntamente com o ainda anônimo Diego Fernando Murillo Bejarano, o Dom Berna. Perdiam a família do patrão e nós, que estávamos na prisão e ficávamos à mercê de nossos poderosos inimigos. Os amigos que nos restavam aliaram-se aos triunfadores, inclusive o clã Ochoa. 3 milhões de dólares em espécie
os tornaram os ganhadores. Os Pepes comprometeram-se a não tocar em suas propriedades nem na sua família, dizendo que poderiam viver em Medellín. O clã Ochoa podia circular livremente. Tudo contra nós. A família do patrão ficou completamente desprotegida. Em total descontrole, o filho de Pablo soltou essa pérola diante dos meios de comunicação. Vou matar esses filhos da puta que mataram meu pai. Isso o colocou diretamente na mira dos Pepes, juntamente com Dona Tata e Manuela. Juan Pablo, com seus quase 18 anos, era um filhote de bandido. Ele já participara, por exemplo, do assassinato do capitão da polícia Fernando Royos Posada, em Medellín. Não lhe faltava experiência, graças ao que aprendera conosco. Lugares tenentes de seu pai, quando, por ordem do patrão, ele nos acompanhava para nos ver torturar inimigos da organização. Juan Pablo realmente apreciava a tortura. Jairo Correia Alzate dizia que, sem a extradição e sem Pablo Escobar, o futuro era promissor para todos, e começou a falar mal do patrão. Eu me calava por prudência. Minha estratégia era o silêncio. Tudo estava mal, e o futuro para todos aqueles que estavam na prisão era negro e incerto. Era só questão de tempo para que nos matassem. Eu não parava de pensar na grande amizade de Dom Ivan com os Castanho e os 4 de Cali, assim como nas fortes críticas do antigo aliado do patrão, Jairo Correia. Ele abria a boca dizendo o que talvez sempre quis dizer, mas se calava por medo físico. Foi muito merecido esse cachorro, filho da puta. Sequestrador e assassino. Foi a última coisa que ouvi Caballo dizer antes de voltar à minha cela e fechar a porta. Só se ouvia música e gargalhadas na cela de Dom Ivan e Jairo Correia. Alguém bateu à minha porta, mas não respondi. Não me atrevia a escutar nem a ver os noticiários. Agora, quem estava mal situado era eu. Ir para o presídio de Tagui seria o mais seguro para mim. Adormeci ao ritmo da música. No outro dia, por volta das 10 da manhã, procurei por Dom Ivan. Fui pedir-lhe que me ajudasse a falar com Dom Gilberto Rodrigues, a fim de marcar um encontro com os familiares de Pablo Escobar, pois queria ajudá-los. Dom Ivan, que estava com uma terrível ressaca, pediu uma cerveja das minhas e disse-me que conversaríamos depois. À tarde, já com várias cervejas no sangue, ele animou-se a me ajudar e concordamos em enviar um emissário à residências Tequendama, onde se refugiava a família de Pablo. O emissário foi com instruções concretas, mas voltou no mesmo dia sem ter conseguido concretizar seu intento. Estavam no enterro. Depois, quando Dona Tata recebeu nosso emissário, ela foi com Juan Pablo à prisão modelo. A essa altura, já tínhamos conseguido falar com Dom Gilberto, porque a única coisa que o moveu foi o pedido de Dom Ivan. Aos meus pedidos, respondeu apenas com grosseria e arrogância. Dona Tata estava muito abalada emocionalmente, assim como Juan Pablo. Ela comentou que os Pepes não deixaram nenhuma funerária preparar o corpo e que o patrão já cheirava muito mal. Com certeza, foi uma estratégia para que o enterrassem logo. Pensei comigo mesmo. Dom Ivan comentou que Gilberto Rodrigues e os demais sócios ficaram incomodados com o que Juan Pablo tinha dito. Segundo ele, Dom Gilberto disse: "Eu tenho de matar esse mal-parido agora que tenho poder. Caso contrário, em 20 anos ele me toma o bastão e me mata." Com o merecido mau humor do poderoso homem do norte do vale, Dom Ivan buscou uma solução para o problema. Primeiro, Dona Tata foi a Cali e sondou a situação, sob a responsabilidade de Dom Ivan e sua gente. Ela tinha de burlar a escolta que lhe havia designado Edgim, algo que, como mulher do chefão, sabia perfeitamente como fazer. No dia seguinte, em Cali, ela reuniu-se com Dom Gilberto Rodrigues Orejuela, seu irmão Miguel, José Santa Cruz Londonho e Pátio Herrera. Nem Fidel nem Carlos quiseram assistir. Estavam muito ocupados recolhendo o maior butim de guerra em Medellín. Dom Berna e Carlos Castanho tomaram o controle de todos os narcotraficantes da cidade, incluindo o clã Ochoa. O butim era de milhões de dólares, e a partir de então, todo traficante de drogas devia tributar Carlos e Fidel Castanho. Dona Tata voltou à prisão modelo com um sorriso nos lábios, falando muito bem dos senhores de Cali.
O caminho estava aberto para Juan Pablo, e meu objetivo cumprido. Dom Ivan o fez ir à prisão para aconselhá-lo antes do encontro com os Rodrigues e dar-lhe confiança. Juan Pablo falou respeitosamente com Dom Ivan e logo veio à minha cela. Pope, você vai me entregar aos inimigos do meu pai? Perguntou-me, visivelmente com medo e preocupado. Veja, Juan Pablo, você já estava morto. Dom Ivan, por sorte, era amigo de seu pai e eu já falei com ele para ajudá-lo a resolver o seu problema. Leve em conta que esta é a sua única e última oportunidade para se salvar. Respondi, sem deixar de olhar nos olhos dele. E acrescentei, se acontecer algo com você em Cali, eu pego uma faca de cozinha e mato Dom Ivan. Sob a segurança e a palavra do poderoso chefão, e com o meu apoio, Juan Pablo viajou para Cali. Assim como a mãe, Juan Pablo saiu feliz e chorando. Dom Miguel foi o que mais o aconselhou, e Dom Gilberto comportou-se como um anjo. O compromisso era que Juan Pablo devia corrigir seu rumo e ir embora do país para nunca mais voltar. Dona Tata e Juan Pablo foram novamente à prisão, e como gesto de gratidão, presentearam cada um de nós com uma jaqueta do patrão. Despediram-se com abraços rumo a outro país, apoiados pela promotoria da Colômbia. Eu agradeci a Dom Ivan e dei-lhe de presente a jaqueta que Dona Tata me trouxera. Senti-me feliz em poder ajudar a família do meu grande patrão. Pensava que, dessa forma, ele poderia descansar em paz. A partir desse momento, tornei-me escudeiro de Dom Ivan. Refugiei-me nos braços de Ângela Maria, que se tornou minha confidente e melhor aliada. Mas sempre estamos acompanhados de uma pequena Bíblia, a qual ela mantém guardada até hoje. Casei-me com ela na igreja, dentro do Presídio Nacional Modelo, e assim abençoei o fruto do nosso amor que crescia em sua barriga, nosso filho. A estranha morte de Fidel Castanho. Um mês após a morte do patrão, algo estranho aconteceu. Dom Ivan me chamou em sua cela. Pope, mataram Fidel Castanho, disse-me. Não pude acreditar. Mataram ou ele está se fazendo de morto? Perguntei. Não, imbecil, a notícia está confirmada, está morto, explicou-me Dom Ivan gesticulando. Ah, meu Deus. E agora, quem vai controlar Carlos? Eu disse preocupado. Carlos Castanho era um trem a toda velocidade, e quem o manejava era Fidel. Sem o maquinista, o trem atropelaria metade do país, incluindo a mim, provavelmente. Eu ainda não estava acreditando em Dom Ivan. Conhecia Fidel e sabia que podia perfeitamente estar em Paris, incógnito, desfrutando do seu triunfo, mas também sabia que era muito ambicioso e que havia chegado a hora de colher os frutos. Além disso, ele gostava muito do poder. Passaram os dias e eu esperava ansioso a chegada do emissário de Fidel com o típico doce de papaya das montanhas, mas o homem nunca mais voltou. Esse pequeno detalhe fazia que a balança se inclinasse para a teoria de sua morte. Sobre o seu desaparecimento, havia 3 hipóteses, emanadas da Casa Castanho. A primeira, que ia com 6 de seus homens para o Panamá, deixando um a um no caminho, e finalmente se embrenhou na selva para não voltar a aparecer. Essa hipótese não me convenceu, já que Fidel não utilizava meios de comunicação, e menos ainda sabendo que tinham localizado Pablo por uma chamada de 23 minutos que fizera a seu filho. Como iria vazar tão rápido a morte de Fidel se ele se demorava até 6 meses em Paris? A segunda hipótese era que a guerrilha do EPL tinha atacado perto de sua propriedade Las Tangas e que Fidel fora à luta com sua metralhadora M60, mas uma bala de fuzil destroçou-lhe o coração. E a terceira sustentava que seu irmão Carlos tinha ordenado seu assassinato. Com tantas e tão diferentes teorias, não dava para ter tanta certeza que estivesse morto. De volta à realidade. Nasceu meu filho Mateu. Esse grande acontecimento transformou a minha vida por completo. Seu batizado seria na prisão, e seus padrinhos, Dom Ivan e sua esposa, a senhora Lorena Renal. Fizemos uma pequena festa, apesar de minha condição de preso. Meu menino foi vestido como um príncipe, e minha mulher estava espetacular. Chegado o momento do rito religioso, o sacerdote requisitou a presença dos padrinhos. Pope, disse-me Dom Ivan, eu não posso ser seu compadre. Isso me traria problemas. Compreendo, senhor, respondi,
entendendo a situação, e baixei o olhar. Dona Lorena ofereceu-se para carregar o menino e, rapidamente, meu filho teve um novo padrinho entre os assistentes. Depois da queda de meu patrão, a prisão modelo foi se transformando em um lugar muito mais complicado para mim. Só ouvi dizer que iam me matar e, logicamente, precisariam de armas. Então eu devia me cuidar ainda mais. Carlos Castanho e Dom Berna controlavam Medellín em sua totalidade. Ouvia-se que não só estavam chegando grupos de paramilitares com fuzis AK-47, 7.62 nas comunas, mas também que Carlos Castanho estava formando um enorme exército no Urubá antioqueno, chamado AUC, Autodefensas Unidas de Colômbia. As AUC começaram a se propagar por todo o país, financiadas pelo narcotráfico. Minha relação com os Rodrigues Orejuela melhorou muitíssimo, porque Dom Ivan me ajudou e enviou minha mulher a Cali para falar com eles. Lá, os Rodrigues Orejuela a receberam e disseram-lhe que não estavam tentando me matar, mas que, muito pelo contrário, esperavam que eu os ajudasse a desmontar uns delicados processos jurídicos que Pablo lhes havia fabricado durante a nossa guerra. Da morte de Fidel Castanho não ouvimos mais nada, mas nem por isso eu deixava de me inquietar. Dom Ivan ajudou-me outra vez e enviou 2 cartas, uma para Carlos Castanho e outra para Dom Berna. Nessas cartas, pedi aos 2 poderosos que respeitassem a minha vida e a da minha família e que cessassem seus ataques na prisão. Dom Berna respondeu muito respeitosamente, dizendo-me que a guerra contra nós já tinha ficado para trás. Carlos Castanho, por outro lado, ofendeu-se sobremaneira e disse ao emissário: "Eu não recebo cartas de assassinos nem de terroristas." O poder que ele estava acumulando era enorme. Em todo o país se falava sobre os paramilitares. Ao sul de Bolívar, nas planícies orientais, no Madalena Médio, no Chocó, em Santander, em Urabá. Carlos Castanho estava se posicionando a sangue e fogo por todo o país. E foi assim que mudou o panorama dos bandidos em Medellín. As AUC entraram com fuzis e um discurso público nas comunas que estiveram a serviço de Pablo Escobar, transformando os bandidos da periferia em perigosos paramilitares. Isso trouxe muitas mortes, já que bandidagem é coisa séria. Bandidos são indisciplinados e rebeldes. Gostam de bebida, rumba, mulheres bonitas e, sobretudo, de dinheiro a mancheias. O paramilitarismo, por sua vez, queria que os bandidos recebessem um soldo e obedecessem um comandante paramilitar à risca. Um dos poucos bandidos que não cumpriam as diretrizes dos paramilitares era o Negro Pabón, o chefe da quadrilha de assassinos La Terraça. Essa quadrilha foi nossa aliada e depois se voltou aos Pepes. Eles seriam letais, muito bons agindo em grupo, e leais entre si. Carlos Castanho e Dom Berna os toleravam porque sabiam que eram grandes aliados. A máfia de Medellín estava feliz sem Pablo e já trabalhando para os novos chefes. Mais um membro da família Castanho entra na briga. Tratava-se de Vicente Castanho Gil. Depois do desaparecimento de Fidel, Carlos o procurou para que o ajudasse com o grande empreendimento das AUC. Dom Vicente deixou seu trabalho de empresário mineiro e uniu-se ao projeto paramilitar. Era um homem racional, tranquilo, com visão de negócio e muito inteligente. Carlos Castanho e Dom Berna eram os novos donos do mundo. Tinham poder militar, controle sobre a máfia e apoio do Estado. Tudo isso se refletia em um grande poder econômico, o que levou a máfia do norte do vale, liderada por Dom Orlando Renal e Rasgunho, a unir-se a eles. Os calenhos levaram as autodefesas ao Vale del Cauca, e a máfia calenha se provia de grandes quantidades de droga graças aos laboratórios controlados pelas forças paramilitares, que ocuparam áreas estratégicas como Chocó, com saída para o mar, a Guajira, para a operação aérea, e Buenaventura, com saída para o mar, para abastecer os barcos do porto marítimo. O Grande Butim, as áreas plantadas com pés de coca. A Sierra Nevada de Santa Marta foi tomada pelos paramilitares por ser estratégica em muitos sentidos. Entre outras coisas, tinha saída para o mar, para as lanchas rápidas do narcotráfico. Na Sierra, havia milhares de hectares de plantações de coca, com seus correspondentes laboratórios.
Uma ala paramilitar controlava as saídas para o mar, enquanto outra, a Guajira, que é uma área privilegiada para a partida de voos do narcotráfico. Uma aeronave que saísse do interior do país não podia levar tanta cocaína. Mas, com o terreno que se ganhava ao sair de Alta Guajira, a necessidade de combustível seria menor e o carregamento de droga poderia ser maior. Os paramilitares tinham, então, o controle das pistas, dos laboratórios, das terras plantadas com pés de coca e da distribuição da cocaína nos Estados Unidos e na Europa. Além disso, possuíam contatos com a crescente e poderosa máfia mexicana. Tudo perfeito. O exército da Colômbia e a polícia apoiavam o projeto paramilitar, pensando que assim acabariam com a guerrilha. Além disso, era preciso apoiar os salvadores da Colômbia, os que tinham ajudado a acabar com o terrível Pablo Escobar e seu exército de bandidos. Orlando Renal travou uma grande amizade com Carlos Castanho e o visitava na região de Urabá e Medellín. Carlos e Dom Berna se tornaram heróis nacionais. Os 4 grandes de Cali seguiam felizes, desfrutando de seu poder e do amparo que lhes davam as autoridades. Tinham linha direta com a Polícia Nacional por meio do coronel Danilo Gonzalez, a ponto de ele, pessoalmente, ajudá-los quando tinham problemas com o exército. Só lhes faltava consolidar o poder do cartel de Cali e começar a procurar um presidente da República que estivesse sob seu controle, aliar-se ao Departamento de Finanças e, desse modo, consolidar seu poder, porque, tendo congressistas como aliados, o sucesso estaria garantido. Na prisão, Dom Ivan Urdinola Grajales recebia informações privilegiadas, as quais compartilhava abertamente com seu amigo Jairo Correia Alzate. O uísque e o champanhe eram meus melhores aliados diante daqueles poderosos homens, porque assim eu lhes tirava a prevenção e eles falavam com propriedade de todos os assuntos abordados na máfia. Dom Ivan era uma tremenda figura. Falava rapidíssimo, seu espírito era maior que seu corpo e ele adorava os problemas, ainda que na prisão tenha assumido uma atitude completamente oposta. Era um negociante nato e um excelente jogador de cartas. Essa paixão compartilhou em liberdade com Fidel Castanho Gil. Em uma noite, podia ganhar $500 mil, assim como perder. Amava profundamente sua família. Sua esposa, Dona Lorena Renal, era uma boa mulher, dedicada a seu esposo e à criação de seus filhos. Via-se que tinha um bom coração, já que havia adotado uma menina e cuidava de outro menino que Dom Ivan também adotara em suas viagens. Com estes, tinham ao todo 5 filhos. Cláudia Zapata, esposa de Jairo Correia, visitava a prisão com frequência. Era um espetáculo vê-la. Alta, branca, cabelo negro até a metade das costas, rosto belíssimo, elegante, fina. Vestia-se com classe e nunca parava de falar. Eu a conhecia desde a minha juventude no êxito de Colômbia. Diferenciava-se da minha mulher nos quadris. Cláudia não tinha sido abençoada com esses atributos. Em algum momento, Jairo Correia viu-se mal de verdade e pediu a seu amigo Ivan que lhe emprestasse $5 milhões. Suas propriedades de cavalos eram importantes e respaldariam aquela dívida com folga. Em questão de negócios, Dom Ivan não tinha a menor delicadeza. Concordou em emprestar o dinheiro, mas convertido em pesos e a 5% de juros ao mês. Até então, tudo ia bem. Dom Ivan compreendeu que Caballo estava organizando de novo sua operação de narcotráfico, mas guardou silêncio, pois só lhe interessava receber corretamente os juros do empréstimo. O tempo foi passando e Caballo começou a atrasar o pagamento dos juros, o que criou atrito entre os dois poderosos. Jairo Correia tinha gastos enormes. Advogados, empregados, fazendas, aeronaves, sua esbanjadora esposa Cláudia, guarda-costas, fora os gastos na prisão. Além disso, estava reativando suas operações com o narcotráfico. Uma única mansão que tinha em Santa Marta, na orla do mar, lhe tirava uma grossa soma de dinheiro mensalmente. De repente, Dom Ivan e Jairo entraram em disputa, ameaçando-se de morte mutuamente. O ambiente do pavilhão ficou tenso. Jairo decidiu mudar de andar dentro do edifício de alta segurança, e eu fiquei com Dom Ivan.
Chegou ao nosso pavilhão Júlio Fierros para resolver um problema de mulheres. Ele havia trabalhado para Pablo e era meu amigo na organização. Nós o chamávamos assim porque gostava de armas, às quais se referia como fierros. Era um narcotraficante de médio porte, bandido sem muito cartel, que se movia com cautela, sem se expor muito. Na guerra, aliou-se aos Pepes e abrigou-se sob a tutela do próprio Carlos Castanho e de Diego Murilo. Por fim, afastou-se e tornou-se um grande narcotraficante, que movia grandes quantidades de cocaína nos Estados Unidos para os paramilitares, juntamente com seu sócio, Nicolás Bergonzoli. Todavia, as belas mulheres o fascinavam, e isso lhe causou um problema com Dom Ivan. O poderoso novo chefão pretendia uma bela jovenzinha de apenas 21 anos, chamada Viviana. Mas, ao seu assédio, a jovem respondeu que não podia ter nada com ele porque era namorada de Ivan Urdinola. Esse velho está na prisão e nem vai se dar conta, disse-lhe Fierrito, tentando convencê-la. Mas Viviana foi à prisão, a um encontro amoroso com Dom Ivan, e contou-lhe o acontecido. Ele, então, ligou no ato para Carlos Castanho e advertiu-o de que iria matar aquele descarado. Carlos tranquilizou-o e, diplomaticamente, lembrou-o de que aquele homem era crucial para os paramilitares, mas prometeu que o enviaria para desculpar-se pessoalmente. Estava eu sentado no final do pavilhão e vi Júlio entrar. Olhou-me, mas não me cumprimentou. "Onde está Dom Ivan?" perguntou-me com altivez. "Já vem, está no andar de cima", respondi sério. Não era o mesmo Júlio Fierros, grande amigo. Via-se o dinheiro dele na sua aparência. Seus 1,76 m de altura, seu excelente vestuário, seu peculiar rabo de cavalo e seu Rolex de ouro e diamante lhe davam o ar de chefão do narcotráfico. Aproximou-se da minha mesa. Empurrei-lhe uma cadeira e ele sentou-se. Falou comigo com ares de grande senhor, e eu respondia a ele com humildade, para deixá-lo desfrutar de seu orgulho. Criticou a prisão e começou a fazer alarde de sua fortuna. "Estou trabalhando super duro", disse-me olhando nos olhos. "Alegro-me que tudo lhe esteja saindo bem", respondi, igualmente sério. "Papai, você vai apodrecer na prisão. O seu caso está muito complicado", disse-me em zombaria. "Eu sou firme, você me conhece, e aguento o que for", disse-lhe com um sorriso. Dom Ivan desceu para atender seu visitante, e Júlio pôs-se em pé para saudá-lo. Mas Dom Ivan deixou-o com a mão estirada e conduziu-o à sua cela. Ali travaram uma forte discussão. Dom Ivan não parava de argumentar e de ameaçar. 20 minutos depois, a discussão se acalmou e os dois saíram rindo e se despediram com um forte aperto de mãos na porta da cela. "Que despedida, papai!" Foi a última coisa que ouvi de Júlio Fierro. Dom Ivan estava contente. Só queria falar duro e que o respeitassem. Nós já tínhamos matado um irmão de Júlio Fierro que se metera com um amigo do patrão. Eu pensava que Júlio não sabia que tínhamos sido nós, mas Dom Ivan me contou que ele falou muito mal de mim e que lhe contou o que tinha acontecido com seu irmão. "Cuide-se, Popeito", alertou-me Dom Ivan. Um dia, um menino mimado da sociedade chegou chorando e assustado ao edifício de alta segurança. Santiago Medina. Era tesoureiro da campanha do Dr. Ernesto Samper Pisano para a presidência da Colômbia. Enviaram-no ao mais temido presídio da Colômbia para pressioná-lo a não delatar ninguém. Naquela época, os delinquentes de colarinho branco eram confinados em casas confiscadas dos traficantes. Dom Ivan e eu fomos ao encontro dele para tranquilizá-lo um pouco e lhe oferecemos uma taça. "Champanhe ou uísque?" perguntou Dom Ivan. "Champanhe", respondeu o abatido homem com o olhar baixo. Fui pegar uma garrafa que tínhamos roubado de Jorge Correia e guardado na geladeira para uma ocasião especial. Enquanto bebia sua taça com desconfiança, ele me olhava, aterrorizado. Dom Ivan levou-o à sua cela e lá disse a ele para não se preocupar comigo, que não ia lhe acontecer nada. Santiago me olhou. "Doutor, nós não somos gente ruim.
Aqui vai estar bem, até ser levado a um bom lugar, disse-lhe. Nós o levamos a uma boa cela e lhe arrumamos logo um lugar decente, com uma televisão, enviada por Dom Ivan, para que aquele doutor pudesse descansar. Dom Ivan também lhe emprestou o telefone fixo, e assim o grande doutor pôde comunicar-se com sua família. O calor do champanhe acalmou Santiago Medina, que soltou esta pérola. Vão me matar aqui, porque a máfia teme que eu fale e os prejudique, e também ao presidente da República. Um grande escândalo tinha explodido como uma bomba, fazendo correr rios de tinta no país e no mundo. A máfia de Cali e a do norte do Vale del Cauca haviam financiado a campanha do Dr. Ernesto Samper Pisano à presidência da República. Eu não podia acreditar que algo estivesse dando errado para aqueles que nos haviam vencido e empreendido uma estratégia política. Mas estavam equivocados os que pensavam que Santiago Medina ia se deixar amedrontar. Minha lealdade vai até pisar o primeiro degrau da promotoria, disse ele. Medina sabia que, em 1989, o cartel de Medellín havia assassinado o Dr. Luiz Carlos Galán, aspirante à presidência da Colômbia, e que eu estava na rede do homicídio. Santiago havia sido tesoureiro da campanha do Dr. Galán e era seu amigo pessoal. Quanto ao escândalo, uma conversa telefônica entre Miguel Rodrigues Orejuela e o jornalista Alberto Giraldo, interceptada não se sabe por quem, expôs o escandaloso ato de corrupção. A ligação fora gravada e entregue aos meios de comunicação, certamente por um inimigo político do Dr. Andrés Pastrana Arango. Não se falava de outra coisa. Dizia-se na máfia que o dinheiro investido na campanha chegava a 6 milhões de dólares, que eram enviados em caixas de papelão à casa do Dr. Santiago Medina, e de lá a Fernando Botero, um homem próximo ao Dr. Samper. Santiago Medina tinha outro problema. Era claustrofóbico. Isso, para um preso, é realmente grave. Bastava que fechassem as portas e ele desmaiava, e em certas ocasiões entrava em pânico. Por outro lado, as coisas continuavam se complicando entre Dom Livan e Jairo Correia. Cada um vivia em seu andar e só se enviavam mensagens, mas Jairo Correia não pagava os juros da dívida. Dom Ivan, então, começou a cobrar juros sobre juros aos mesmos 5%, e isso se transformou em uma bola de neve para Caballo. Dom Ivan conseguiu ser transferido para Palmira, Vale, uma prisão mais confortável que La Modelo e muito mais perto de sua área de influência. Ele o fez também para afastar-se do que já se via que ia acontecer em La Modelo. Uma grande soma de dinheiro colocou-o em Palmira. Ele despediu-se de mim com um forte abraço e olhou-me nos olhos com sinceridade. Nesse momento, lembrei-me da minha despedida franca e sincera de Pablo Escobar. Saiu em direção à porta, parou e dirigiu-se a mim. Popeito, cuide-se muito, porque Carlos Castanho está atrás de você, me informou em voz baixa, pegando-me pelo braço. Obrigado, Dom Ivan, respondi estupefato. Não lhe falei nada. Disse-me antes de sair definitivamente do pavilhão. Foi triste para mim despedir-me daquele grande homem. Contudo, com sua transferência, a situação no pavilhão ficou mais leve. Jairo Correia começou a sair de sua cela e de seu andar e já se comunicava conosco, mas estava de olho em mim, por eu ter ido para o lado de Dom Ivan. Ainda assim, não tivemos problemas. O doutor Santiago Medina, por sua vez, fez uma boa amizade com Jairo Correia e Henry Loaiza Ceballos, o alacrã, um peso pesado do narcotráfico, que se apresentou a Fernando Botero quando este foi nomeado ministro da Defesa. Atrás dos passos dos Rodrigues Orejuela. A DEA é coisa séria, e sabíamos que agora estava atrás dos 4 de Cali. A Agência Antidrogas dos Estados Unidos tirou da Colômbia os agentes que tiveram contato com o cartel de Cali e os irmãos Castanho para organizar um grupo de busca muito similar ao que organizou para acabar conosco. Os calenhos não lutaram, e os 2 irmãos Rodrigues Orejuela caíram. Isso era incrível. Dom Miguel foi entregue por um homem de sua confiança, filho de um general da Polícia Nacional, e Dom Gilberto
pelo homem que lhe levava correspondência e víveres. Em pouco tempo, os dois foram enviados à prisão La Picota, de Bogotá, onde chegaram sem temer a extradição, pelo que deviam agradecer a Pablo Escobar e aos seus, porque nós, em nossa guerra contra o Estado, acabáramos com as leis de extradição, deixando o terreno aplainado para os nossos inimigos de guerra. Além desses, ficaram Pátio Herrera, José Santa Cruz Londonho e Carlos Castanho. O presidente da República estava com eles. Agora, eles eram fortes econômica, política e militarmente. O Dr. Santiago foi pressionado por todos os lados para que não falasse, mas manteve-se firme. Recebi em minha reclusão um emissário de Dom Orlando Renal. Popeye, há 1 bilhão de pesos para que deixe matar Santiago Medina, disse-me sem corar. Venha em 10 dias, eu lhe disse, olhando-o nos olhos. Ele foi embora, e eu fiquei meditando. A máfia sabia que eu estava cuidando de Santiago. Eu tinha carinho por ele, porque parecia inofensivo e muito vulnerável. Além disso, guardava a esperança de que ele fizesse o que me prometera. Popeye, cuide de mim que eu saio e tiro você daqui. Eu sabia que não podia me ajudar a sair, mas podia me ajudar com o governo, para que eu fosse para uma prisão melhor. Em nossas reuniões, Santiago me contou que Dom Ivan o havia pressionado a não falar. Então eu soube que devia protegê-lo ainda mais. Dr. Santiago, isso está preocupante, adverti. Não posso lhe dizer mais, mas tem de se cuidar. O que aconteceu? O que aconteceu, Pope? Perguntou, pondo-se em pé. Nada grave, Dr. Santiago. Tranquilizei-o e o fiz prometer que aos sábados não sairia da cela. Uma tarefa titânica para um claustrofóbico como ele. Eu ficara sabendo por Dom Ivan que Orlando Renal já era aliado de Carlos Castanho e poderia me delatar. Fora isso, o que me disse Dom Ivan antes de ir embora foi muito revelador. Ofereceram-me $500 mil ou mais para traí-lo, mas preferi encobrir o Dr. Santiago. Fizemos uma bonita amizade. Ele, em agradecimento, comemorou o aniversário da minha mulher em seu castelo, em uma festa esplêndida. O emissário de Dom Orlando voltou em alguns dias, e eu lhe disse que não me meteria nisso. Aos sábados, eu ajustava meu revólver à cintura da calça e ia à porta da cela do Dr. Medina para protegê-lo. Estava cuidando do meu futuro. Uma pequena janela na cela de Santiago Medina e outra no banheiro acalmavam um pouco a ansiedade do pobre homem, que tinha de escolher entre o confinamento e o tiro de um visitante que quisesse ganhar o dinheiro. No pavilhão, não havia ninguém que fosse capaz de matá-lo de frente. Uma coisa é um assassinato na rua e outra muito distinta é matar alguém dentro da prisão. Na prisão, tudo se cobra. Um menor de idade seria o escolhido para matar o Dr. Santiago Medina, uma vez que, por sua condição, não pegaria um só dia de prisão. Naquela época, Jairo Correia Alzate saiu de La Modelo, transferido para a prisão de Itagüí. O alacrã já havia se desentendido com ele pelos problemas com Dom Ivan. Ele despediu-se seriamente de mim e saiu para buscar a sua liberdade, que estava lhe custando uma fortuna. Tudo com o dinheiro de Dom Ivan, ou talvez com o obtido com o tráfico de drogas. No dia 12 de setembro de 1995, o Dr. Santiago foi à promotoria e delatou o presidente Samper Pisano, juntamente com o seu ministro da Defesa, Dr. Fernando Botero Zéia, filho do famoso pintor Fernando Botero Angulo. A Procuradoria concedeu prisão domiciliar ao Dr. Medina e ofereceu-lhe proteção em troca de sua colaboração com a Justiça. Despedimo-nos com um forte e sincero abraço, eu depositando nele todas as minhas esperanças. Como consequência daquela delação, o ministro da Defesa, Dr. Fernando Botero Zéia, foi detido, e a máfia entrou em pânico, posto que não apenas deviam proteger o dinheiro investido no presidente da República, mas também porque, pela primeira vez depois da era Escobar, surgia de novo o fantasma da extradição. A máfia, que já se sentia dona e senhora do Congresso e da presidência da República, começou a temer pela possível queda do presidente Ernesto Samper Pisano. Então,
criaram uma nova estratégia. As máfias do norte do Vale e de Cali se aliaram, incluindo também Carlos Castanho Gil e Diego Fernando Murillo Bejarano. Dessa forma, o paramilitarismo se estendia por todo o país. Luxos carcerários e guerra interna nos cartéis do Vale. Medellín estava ocupada com os fuzis dos paramilitares, enquanto a pressão das autoridades era sentida em Cali. Henry Loaiza Ceballos, vulgo Alacrán, decidiu submeter-se à justiça, beneficiando-se dos decretos promovidos por César Gaviria diante da pressão de Pablo Escobar. Assim se livrava da possibilidade de extradição, que se via surgir novamente naquela época. Parte dos benefícios obtidos por Pablo era que, por regra geral, e independentemente da gravidade dos delitos, não se poderia permanecer na prisão por mais de 7 anos, caso a submissão fosse voluntária e houvesse confissão dos delitos. Dessa forma, os chefões e seus bandidos podiam entrar em prisões com visita diária, telefone, comida da rua, bebida, boas celas, boa televisão, academia, jogos e, sobretudo, uma grande apreciação de rainhas de beleza e modelos, que iam até lá para satisfazê-los. Não obstante, esse paraíso terreno tinha um pequeno obstáculo: a Embaixada dos Estados Unidos e a DEA. Um dia, chegou ao nosso edifício de alta segurança na prisão Modelo o jornalista Alberto Giraldo, que era também relações públicas da máfia. Ele fora detido pelo escândalo do dinheiro entregue à campanha do presidente Samper Pisano. Dom Orlando Renal, por sua vez, estava brincando de ser o novo Pablo Escobar, já que seu poder e dinheiro lhe permitiam isso naquele momento. E agora, sua aliança com Carlos Castanho era estratégica para o cartel do norte do Vale. Os 4 de Cali e o grupo do norte do Vale gozavam de uma boa relação. O único integrante do norte do Vale que havia cooperado com os Pepes tinha sido Hernando Gomes, vulgo Rasgunho, garantindo um bom ambiente e calma no mundo da máfia. Contudo, o escândalo pelo dinheiro do cartel na campanha do presidente Samper era demasiado grande. Os Rodrigues Orejuela enviaram uma pessoa de extrema confiança à embaixada norte-americana para tentar uma aproximação de alto nível com a DEA, e o escolhido foi William Rodrigues, filho de Miguel Rodrigues Orejuela. A queda do presidente parecia iminente, pelo que se fazia necessário buscar um bom aliado para que, em caso de uma extradição, se pudesse chegar aos Estados Unidos na melhor posição possível. Não em vão, chamavam Gilberto Rodrigues Orejuela de enxadrista. William Rodrigues começou a levar informações de Dom Orlando e de homens do grupo do norte do Vale à DEA. Por aqueles dias, recebi uma má notícia. Eu costumava ligar para o Dr. Santiago Medina em sua bela casa, onde ele recebia minhas ligações muito contente. Um belo dia, liguei e me disseram que o Dr. Medina estava no hospital. Pensei que seria algo passageiro e tentaria falar com ele de novo, mas não pude. Em poucos dias, fiquei sabendo da triste notícia. O Dr. Santiago Medina tinha morrido de uma doença renal. De novo, voltava a me sentir triste e desamparado. Adeus a um bom homem que, por culpa dos enredos da política e da corrupção, conheceu as entranhas daquele horrível monstro, a prisão Modelo de Bogotá. Os Rodrigues continuavam delatando seus aliados e amigos do norte do Vale. Dom Orlando soube disso por uma fonte da própria DEA e enviou seu melhor homem, apelidado de Varela, para se vingar. Ele foi só com bandidos do norte do Vale e, em um restaurante de Cali, atacou o filho de Dom Miguel Rodrigues. Ali, morreram 8 de seus guarda-costas e William se salvou, providencialmente, já que um fiel escudeiro lançou-se sobre ele para protegê-lo. O filho de Miguel Rodrigues Orejuela saiu sem ferimentos graves. Na prisão, sabia-se de tudo o que acontecia na máfia. A luta era assistida de camarote. A guerra agora era protagonizada pelos Rodrigues Orejuela, que só sabiam lutar com a polícia e a DEA a seu favor. De novo, um grupo de bandidos os atacava, mas, dessa vez, a vida deles corria mais perigo, pois se encontravam presos, e a guerra era contra gente do próprio Vale del Cauca. Tudo aquilo me alegrava.
O que nós não pudemos fazer nos últimos dias do patrão, o cartel do norte do vale estava fazendo. Carlos Castanho combinou com a polícia tentar uma aproximação entre os Rodrigues e Dom Orlando Renal. O homem de macacão foi à prisão e ambos os chefões falaram sinceramente. Os Rodrigues não reconheceram o ataque, mas concordaram em ir à guerra. Eles já tinham perdido seu melhor homem, o coronel da Polícia Nacional Danilo Gonzalez, ao entrar para a quadrilha do norte de Vale. Os Rodrigues organizaram a prisão e arrumaram o pavilhão com luxos e comodidades. Seu poder político lhes permitia nomear o diretor do INPEC, Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário. A cela de Dom Miguel, localizada no segundo andar, tinha cortinas de luxo, piso de madeira fino, cama de madeira, biblioteca, banheiro particular com água quente, fotos de família, tapetes importados, boa televisão com sinal internacional e equipamento de som. A de Dom Gilberto, por sua vez, no primeiro andar, era tão luxuosa quanto a de seu irmão, mas se diferenciava por uma bicicleta ergométrica. A cozinha era impressionante, com uma chefe, que ia todos os dias ao presídio. Contava com uma câmara fria e comida enlatada de alta qualidade. A sala de jantar abrigava uma centena de pessoas, com pratos que iam desde pato com laranja até lagostas e camarões na grelha. Havia uma ampla vitrine de sobremesas que fechava a sala de jantar. O pátio do pavilhão foi arrumado com uma quadra de futebol de salão e outra de tênis. E, ao final do andar, em um quarto fechado, havia uma boa mesa de bilhar. No segundo andar, transformaram 2 celas em academia, com os melhores equipamentos e uma boa sauna. Eles também gozavam de numerosas visitas diárias, como mostra de seu grande poder. A máfia continuava, pois, em pleno funcionamento. Bandos de advogados frequentavam a prisão, cada grupo com uma função específica. William Rodrigues recuperou-se dos ferimentos sem maiores sequelas físicas e tudo parecia voltar à normalidade. Jairo Correia Alzate, o cabalho, já gozava de sua liberdade. Ele saiu discretamente da penitenciária de Itagüí e foi passar uns dias em Santa Marta, para desfrutar do mar e de sua família. Quis também visitar sua fazenda El Rapón. Então, mandou sua família na frente, e em 5 dias, seu sonho de fazendeiro se cumpriria. Organizou uma cavalgada com Cláudia e as crianças. Sua escolta reduzia-se a apenas um homem armado. Aproveitando a fresca manhã, ele saiu para desfrutar de sua liberdade naquela área onde se sentia tão seguro. Mas, logo um comando paramilitar e alguns bandidos de Vilmer Varela, conhecido como Rabon, e José Pineda, conhecido como Pispis, armados com fuzis de assalto, abordaram-no para sequestrá-lo, sem disparar um só tiro, e o enviaram de helicóptero para o norte do vale. A mão de Dom Ivan Urdinola Grajales e a de Dom Orlando Renal o haviam alcançado. Jairo não pagara juros por um só dia do dinheiro emprestado de Dom Ivan em La Modelo, e agora chegará a hora de pagar todo o dinheiro e as ameaças de morte ao novo grande chefão. Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo. MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial.